70 Protagonistas Capítulo 211. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Comum dos dois impérios, 4 reinos, 1 Igreja de Ascanta. O reino de Zikelfen possuía um enorme poder nacional que poderia ser considerado equivalente às nações mais poderosas do mundo, o Império Gritrim e a Igreja Sagrada de Eila. E esse dito reino foi onde fui convocado. Isso é bom, eu disse enquanto saboreava o vinho branco de 38 anos que o rei Zikelfen havia preparado para mim enquanto submergia em um banho quente na enorme casa de banho cercada por 5 dragões, além de comer os melhores biscoitos de gelo preparados pelos servos. Por qual qualificação posso desfrutar tanto? Você pergunta. Claro, com minha qualificação de herói. Depois de tomar banho, coloquei meu roupão e saí do balneário. No momento em que saí, as criadas que estavam de prontidão ao redor da casa de banho vieram até mim. Elas inclinaram suas cabeças e disseram: Herói, nós o serviremos. Fiquei chocado com suas palavras. Mesmo sendo um lixo humano, acho que nunca me rebaixaria tanto para conseguir o que quero com mulheres usando minha autoridade. Então, eu respondi: tudo bem, só voltem a dormir. Perdão. É talvez porque não somos atraentes o suficiente. Depois que uma das empregadas disse isso, todas começaram a chorar simultaneamente. Bem, acho que era natural, afinal, provavelmente estão pensando que tipo de punição o rei lhes dará por não terem conseguido satisfazer o herói. Senti um pouco de pena por isso, então eu disse: na verdade, eu gosto de homens. Então, enviaremos servos homens. Quer que eu bata em você? Peço desculpas, herói. Suspirei quando todas as servas saíram. Em primeiro lugar, a razão pela qual abusei de minha autoridade como herói do rei não foi por causa de dinheiro, mulheres ou álcool, mas por outros motivos. Depois de retornar ao luxuoso quarto preparado apenas para mim, eu equipei a temporada brilhante. A armadura obtida do mundo do protagonista da sorte SSS era feita de luz materializada. Por isso lhe dá um sentimento muito sagrado. Pendurei na minha cintura lâmina de éter brilhante, o que combinava com a sensação de luz da armadura. Depois de calçar as botas, estava totalmente armado. Quando saí da sala, Araceli já me esperava, trajando um manto preto de alta qualidade que o reino havia preparado para ela. Professor, gostou do banho? Sim, foi revigorante. Também quero tomar banho. Não há outro banheiro preparado para você? Ou usado pela princesa? Mas eu quero tomar banho com você. Eu encarei a resposta de Araceli. Essa garotinha ficava cada vez mais ousada a cada viagem. Na verdade, ela tem mais ou menos a minha idade, mas por causa do efeito colateral de atravessar dimensões sem o feitiço correto, sua aparência parecia tão jovem. Graças a isso, pude me conter para não pular sobre ela. Se você estiver pronta, vamos ver o rei. Sim. Faz apenas uma semana que cheguei a Ascanta. Não foi longo por qualquer extensão de significado. Mas tenho certeza de que, do ponto de vista do rei, deve ter sido uma época bem frustrante. Afinal, o herói, a quem eles convocaram para erradicar os 6 demônios, estava apenas vagando em seu castelo e se entregando à extravagância sem sair para fazer seu trabalho. Herói. Posso perguntar quando você vai começar sua aventura? Como esperado, essas foram as primeiras palavras do rei assim que chegamos na sala do trono. Como já tenho um plano em mente, talvez mais tarde. Mas enquanto espera, você não pode derrotar os servos do rei demônio e purificar a terra contaminada por sua magia. O que o rei disse faz sentido. É a progressão natural nesse tipo de história. A princípio, o herói que não sabia de nada teve que partir em uma aventura para procurar um membro adequado para seu grupo, bem como caçar criaturas de baixo nível, como lodo, goblin, lobo, ogro, etc. Depois de caçá-los, os servos ligeiramente mais poderosos apareceram um por um. Eles eram como ogros, trolls, wyverns e lobisomens. A questão era que os 6 demônios de alguma forma continuariam enviando seus subordinados de acordo com a força do herói, em vez de matá-lo imediatamente, até que, eventualmente, o herói se tornasse forte o suficiente para matar um dragão sozinho. Mas para mim, esse tipo de progressão era impossível. Embora eu tenha recebido o papel de herói neste mundo pela interface e ao mesmo tempo tenha sido aclamado como um salvador pelas pessoas, não passava de um título inútil. Na verdade,
Eu nem tive a benção de um herói. Pegar esses mobs diversos nem aumentaria meu nível, portanto, não há sentido para eu sair em uma aventura. Eu só tenho que esperar e fazer um plano completo e perfeito para caçar os 6 demônios. Quando acabou eu ouvi algo como acho que posso vencê-lo. Então eu vou em uma aventura. Sua Majestade, os preparativos já estão prontos. Esses preparativos que você fez o que eu disse. O reino, é claro, está atraindo magos do Império. Mas posso perguntar por que você os quer? O rei demônio que eu quero caçar é King Diablo. Ele é o pior que não pode ser morto facilmente. Portanto, a preparação adequada é essencial. Eu entendo isso muito bem. Mas King Diablo construiu o castelo do rei demônio mais forte de todos os tempos. Mesmo quando vários cavaleiros de nível especialista e aventureiros famosos entraram lá simultaneamente, eles não voltaram vivos. O que você vai fazer apenas com magos? Concordei com as palavras do rei. De fato, King Diablo era um rei demônio muito fora do padrão. Em vez de nutrir seu próprio poder, ele reconstruiu seu castelo em algo semelhante a uma masmorra e a transformou na masmorra mais difícil de todos os tempos. Uma vez que as pessoas entravam em seu castelo, a chance de sair com vida era praticamente nula. Professor, o que você vai fazer? Como foi Araceli quem recebeu as instruções sobre o rei demônio do rei? Parecia que ela também se preocupava muito com o que eu faria. O penhasco sem fundo do inferno que faria você cair infinitamente quando tropeçasse. Um guarda-dragão que dorme na lava. Cerberus, o porteiro de 3 cabeças do inferno. A porta de entrada para o inferno espinhoso onde você não pode relaxar nem por um momento. No momento em que escolhe o caminho errado, não pode sair do labirinto infinito. Cada estágio no castelo do rei demônio era extremamente difícil e se encaixava muito bem no nível mais difícil. E parece que Araceli, que lembrava de tudo na cabeça, estava pesquisando ativamente sobre a forma mais adequada de lidar com tudo isso. Para ser sincero, nem li os briefings. Afinal, eu não tinha a intenção de entrar no castelo do rei demônio em primeiro lugar. Araceli, digamos que você tenha a tarefa de exorcizar um fantasma de uma casa mal assombrada. O que vai fazer? Araceli ficou em silêncio e ponderou por alguns segundos antes de abrir a boca. Se eu pensar sobre isso de uma maneira comum e não com magia, primeiro prepararei um exorcista que pode falar com o fantasma e 5 cavaleiros sagrados para escoltá-lo. E então mandarei o exorcista resolver o rancor do fantasma. No entanto, ao mesmo tempo, prepararei um sal especial para o caso de o fantasma ficar com raiva. Além disso, prepararei um galho que foi atingido por um raio. Seu método está errado. Eu sorri. Oi. Por que você não pode simplesmente disparar um canhão na casa mal assombrada e incendiá-la? Oh! Araceli soltou um suspiro surpreso com os olhos arregalados. Em primeiro lugar, o fantasma estava se apegando à casa. Então, por que você tem que trabalhar tanto para se livrar do fantasma? Tudo o que precisa fazer é queimar a casa. Em outras palavras, eu não tinha a intenção de confrontar o rei demônio diretamente. Vou preparar um tiro muito poderoso que pode destruir o castelo do rei demônio com um golpe. Embora o círculo de mana de Araceli agora estivesse apenas no segundo, havia cavaleiros de classe especialista, nível estimado de 150 a 200, e magos de grande classe, nível estimado de 200, neste mundo. Então foi possível fazer isso. Em primeiro lugar, de volta ao Império Vivenda, a magia que era rotulada como uma arma estratégica era lançada por vários magos ao mesmo tempo, em vez de ser lançada por um único. Por exemplo, professor, talvez você esteja falando sobre uma magia super forte como tempestade de meteoros? Sim, está certo. Eu também não tinha a intenção de entrar em uma briga se pudesse evitar. Quem se importa com o título de herói? Um herói nem sempre precisa ser honrado ou digno. Se ele lutou no processo ou não, se no final matasse o rei demônio, ainda seria saudado como um herói. Por essa razão, recebi uma ligação da Torre Mágica. Eles estão prontos para encontrar o herói agora. Ótimo. Tempestade de meteoros é um feitiço que literalmente invoca e derruba um meteorito do céu. Aqueles que não sabiam muito sobre magia diriam que era uma magia do tipo terra ou fogo, mas eles estavam errados. Esse meteorito é convocado por meio de uma magia de espaço-tempo e depois cai e é acelerado com magia de gravidade. Pode-se dizer que esse feitiço em particular foi o feitiço definitivo para magos especializados em magia espacial. Portanto,
O pré-requisito para ativá-lo também era muito rígido. Naturalmente, o feitiço requer um lançador de pelo menos 9 círculos. Além disso, uma quantidade astronômica de materiais foi necessária. Portanto, não seria exagero dizer que nunca teria sido possível usá-lo em circunstâncias normais. No entanto, não há um mago que uma vez alcançou o topo do mundo ao meu lado, bem como uma carteira transbordando de dinheiro infinito me apoiando. Se eu quiser usar magia no mesmo nível, um círculo mágico supergigante é necessário, certo? Sim, professor. Se você quiser focar a magia em um ponto, pelo menos 6 círculos mágicos precisam ser construídos com o ponto-alvo no centro. Tempestade de meteoros não era de forma alguma uma magia simples. Ainda mais quando não pude contar com Araceli. Portanto, terei que dar a volta ao mundo e procurar um meio que seja forte o suficiente para substituir a mana de um mágico de 9 círculos. E esse será o objetivo da aventura do herói ou Seldão. Não há necessidade de nada como matar goblins, resgatar aldeões sequestrados ou ajudar uma donzela em perigo e depois me apaixonar depois da minha aventura. Afinal, uma vez que o rei demônio fosse morto, tudo acabaria. Por que eu deveria fazer uma coisa tão inútil? Então, vamos embora de imediato. Um mês se passou desde que Kim Diablo ouviu o boato de que um herói havia sido convocado. O que as unidades goblins estão fazendo agora? Ele disse ansiosamente enquanto mordia as unhas. Eles ainda estão no destino esperado do herói ou Seldão. Quando o herói começa sua jornada, era uma regra implícita que o rei demônio deveria enviar seus servos para caçar o herói. Foi porque, na longa história dos reis demônios, há muitos que ganharam o maior poder de todos os tempos depois de matar com sucesso um herói que se tornou forte o suficiente. Os pensamentos de Kim Diablo eram os mesmos. Ele queria criar adequadamente o herói desta geração e atraí-lo para o castelo para que ele pudesse matá-lo. Se isso acontecer, ele sem dúvida se tornará o rei demônio mais forte que ninguém no mundo ousa desafiar. No entanto, o que diabos aquele herói maluco está fazendo? O grito de Kim Diablo ecoou pela sala do trono. O herói ou Seldão, mesmo depois de um mês neste mundo, não caçou um único lobo. Em vez de se aventurar, era mais provável dizer que o herói estava de férias. Campos verdes, montanhas refrescantes e o canto dos pássaros selvagens como petiscos. Beber um copo de vinho medicinal, conhecer alguns aldeões e jogar Go com eles. Enganar as pessoas vendendo suco de araruta como suco de ginseng selvagem, construindo um castelo de areia na praia. Ele está apenas brincando. Era ridículo a ponto de Kim Diablo duvidar se o Seldão era realmente o herói. O que diabos esse herói louco está pensando? Kim Diablo mordeu os lábios com força. No entanto, mesmo quando estava tão frustrado por causa do herói ou Seldão, ele ainda não tinha a intenção de sair do castelo. Isso mesmo. Ele pode ser um estrategista como eu. E se tudo isso fizesse parte do plano dele? Um plano para atrair o rei demônio para fora de seu castelo por causa da frustração? Com esse pensamento em mente, Kim Diablo pressionou firmemente sua bunda no trono e cerrou severamente sua mandíbula. Não importa que tipo de plano o herói pense, nunca vai funcionar comigo. Kim Diablo sorriu confiante. Essa foi a confiança bem fundamentada do protagonista que derrotou as forças de muitos aventureiros e rivais reis demônios. De Protagonistas capítulo 212. Foi apenas um mês depois de chegar a este mundo que parti para o que as pessoas chamavam de aventura. Porém, diferente do que pensavam, minha aventura não era nada perigosa. Em vez disso, foi bastante relaxante, como férias. Foi bom dar uma pausa para cuidar da saúde mental. Além disso, só porque estou dando uma pausa agora não significa que o plano de caçar o protagonista parou, certo? Herói. A primeira torre que você mencionou está pronta. Excelente. Para lançar a grande mágica tempestade de meteoros de 9 círculos, muitos preparativos foram necessários. O mais importante de todos era o meio para invocar meteoros. Como não haveria nenhum mago do 9º círculo que pudesse lançá-lo diretamente, 6 torres especiais projetadas por Araceli seriam as substitutas. No entanto, não poderiam ser colocadas em qualquer lugar aleatório, pois tinha que ser com precisão para que eles estivessem localizados em um círculo com o castelo do rei demônio em seu centro. Cada torre teve que ser construída a exatamente 500 quilômetros de distância uma da outra. Não havia espaço para erros. Se houver um erro, o meteoro pode não ser convocado ou,
Mesmo que tenha sido convocado, não cairá exatamente no local pretendido, o centro das 6 torres. Isso é mais complicado do que eu pensava. Bem, foi porque você queria usar uma magia de 9 círculos sem um mago de 9º círculo, professor. De qualquer forma, mesmo que tenhamos feito tudo isso, ainda não é perfeito. Ainda há uma falha irritante. Em minhas palavras, os magos fizeram uma expressão sombria. Mas era verdade que só as torres eram grandes o suficiente. Todos estavam bem cientes porque era quase impossível para os magos do 7º círculo reproduzir a magia original do 9º círculo. Mais uma vez, fui lembrado de quão grande era a magia de um mágico do 9º círculo. Se o nível da minha biblioteca de feiticeira subir, serei capaz de dar uma olhada mais de perto neste nível de magia, eu me pergunto. Afinal, a feiticeira branca era na verdade alguém com pelo menos 2 níveis a mais que Araceli. HMMM. Pensando assim, também me lembrei mais uma vez do potencial de Araceli. Quando ela alcançou o 9º círculo, ainda era muito jovem. E se treinar seu círculo duplo ao extremo e recuperar seu círculo original, talvez ela possa ser mais forte que a feiticeira branca. É improvável que isso aconteça agora. Seus 9 círculos de mana já haviam endurecido e dificilmente havia como recuperá-los. Veja como a torre está linda. Um velho chamado Marvin, que também era um mago da corte do Império Cleiben, bem como um do 7º círculo, exclamou, despertando-me de meus pensamentos. Seus olhos estavam fixos na coluna azul, elevando-se para o céu no meio do cume. Cada uma daquelas torres tinha um valor monetário astronômico, mas nenhum dos magos se importava com isso. Afinal, era tudo algo de grande valor mágico que valia mais do que mero dinheiro para eles. Falando nisso, magos de nível grande neste mundo eram equivalentes a 7 magos circulares em muitos mundos. Normalmente, quando atingiam esse nível, recebiam o título de grande sábio ou arquimago, que era semelhante ao Império Vivienda. Em outras palavras, o melhor mago do mundo de Ascanta estava apenas no 7º círculo, então era natural que ficassem hipnotizados por uma aparição repentina de alguém que conhecia a magia do 9º círculo. Herói, não podemos simplesmente construir a segunda torre imediatamente. O mago da corte, Marvin, virou-se para olhar para Araceli com os olhos cheios de entusiasmo. Eu sorri para ele e acenei com a cabeça. Como esperado, os magos foram muito amigáveis. Certo. Então vamos agora. Pelo que ouvi, nenhum outro herói jamais recebeu tanto apoio e assistência da Torre Mágica. Assim que pensei nisso, senti-me muito orgulhoso de mim mesmo. A partir de agora, por favor, vá para os pontos que marquei no mapa e trabalhe duro para construir a torre. Não posso ir ao canteiro de obras, pois preciso evitar os olhos do Rei Demônio. É claro, então, por favor, me desculpe. Usando o Rei Demônio como desculpa, pude entregar o trabalho duro aos magos e soldados do reino. Para onde vamos agora, professor? Precisamos buscar mais materiais. Nem todos os necessários para construir a torre estão prontos. Entre os materiais mágicos usados na torre, havia itens raros como fígado de pulga, consciência de cuco, uvas deixadas para trás por raposas. Havia também algumas coisas que só poderiam ser obtidas matando monstros gigantes, como a única pena dourada do grifo, escama do dragão gêmeo ártico hibernante e vesícula biliar do urso gigante da montanha. Claro, reunir essas coisas não era meu único propósito. Olhei para a roupa de Araceli. Ao contrário de mim, que estava armado com itens deslumbrantes e um dispensador de éter de última geração, ela só tinha um velho cajado de madeira e um manto surrado. Ela disse que não poderia ser evitado, pois teve que perder todo o seu equipamento ao pular entre as dimensões. Não importa quão bom seja o equipamento que conseguiria em um mundo, quando se mudar para outro, perderá tudo. No entanto, apenas uma coisa era diferente, uma colar de balas pendurado em seu pescoço. Quando perguntei por que não foi perdido após a viagem dimensional, Araceli disse que antes de começar sua jornada, ela conseguiu obter uma pequena quantidade de um material raro e aplicou-o em suas balas, tornando-as partes dela mesma. Esse material não era outro senão escamas de dragão. E se pudéssemos colocar nossas mãos em mais delas aqui, Araceli seria capaz de viajar entre as dimensões sem se preocupar em perder seu equipamento. Não sei se havia dragões neste mundo ou não, mas ela me disse que, segundo a lenda, os dragões deveriam existir em todos os mundos. Se eu encontrar um dragão, por esse motivo,
Pensei em procurar um dragão e ao mesmo tempo procurar materiais para a torre. Não seria essa a aventura do herói mais eficiente já escrita? Depois de caçar o protagonista da última vez, Io Seldon adquiriu uma habilidade chamada como entender emocionalmente as máquinas. A habilidade o tornaria capaz de manipular uma máquina com um pouco mais de precisão e ao mesmo tempo o faria entender sua estrutura com mais facilidade. Além disso, faria com que ele a entendesse emocionalmente. Em outras palavras, é difícil. Se eu consumir mais energia do que isso, meu corpo vai queimar. Ei! Vamos! Use-me! Eu quero explodir. Explosão! 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 Apresse-se e me exploda. Estou com sono. Você não pode simplesmente desligar a energia. O zumbido da máquina, o som crepitante de faíscas, entre outras coisas, soava como palavras para Io Seldon. Isso não significa que a máquina realmente tinha sentimentos ou algo assim. Só que ele conseguia ver seu estado com um pouco mais de clareza. É uma habilidade útil. Claro que é. Digamos, por exemplo, que ele tem uma bomba que murmura, vamos dormir um pouco. E uma que grita, detone-me agora mesmo. No caso da sonolenta, estranhamente, ocorreria um mau funcionamento, ou o poder destrutivo seria mais fraco do que o esperado. No entanto, a última bomba explodiria sem problemas quando detonada, e seu poder de fogo era ainda mais forte que a média. Para Io Seldon, que frequentemente lidava com máquinas e estava equipado com lâmina de éter e Winchester, era uma habilidade fantástica. Pop, puff, puff. Quando uma bomba de gás encantada com magia de difusão detonou, o monstro lobo de 9 cabeças caiu no chão em agonia. Sem perder tempo, Io Seldon enterrou sua lâmina de éter nas feridas abertas causadas pela explosão no lobo de 9 cabeças. Assim que ele pressionou o botão de ruptura no cabo, a energia explodiu e a criatura morreu instantaneamente. O monstro que ele acabou de matar, o lobo de 9 cabeças, era um daqueles da classe chefe que só poderiam ser derrotados quando pelo menos 5 cavaleiros da classe mestre se reunissem. A razão pela qual Io Seldon se atreveu a lutar foi: se você fizer uma sacola de compras com o couro deles, não será brincadeira. Você quis dizer bolsa em vez de bolsa de compras, professor? Não são iguais? São diferentes. Era só para fazer uma sacola de compras. Professor, você parece ter se machucado levemente com a explosão. Eu vou cuidar de você. O que Araceli se aproximou de Io Seldon. A ferida que ele sofreu não passava de uma leve queimadura, mas ainda levaria algum tempo para cicatrizar naturalmente. No entanto, com a magia da garota, foi curado instantaneamente. Era apenas uma simples magia de elemento de luz, mas sua magia, que já havia atingido o nível do 9º círculo, parecia não ser diferente do poder divino dos sacerdotes. Rei Demônio. O movimento do herói é estranho. Uma sombra disse telepaticamente enquanto observava secretamente o herói à distância. A criatura era preta dos chifres aos pés. Além disso, ele foi assimilado nas sombras, tornando-o invisível aos olhos normais. O que quer dizer? Você não disse que ele está finalmente trabalhando em algo agora. Não é isso. Então, o que o herói está fazendo agora? Ele caçou um lobo de 9 cabeças. O quê? Como pode um herói que foi convocado por apenas um mês caçar um lobo de 9 cabeças? Inacreditável. Mas é verdade. O herói tem uma excelente clériga como sua companheira, e ele também usa uma esgrima única. Droga. Parece que os humanos invocaram um cara formidável. Então, por que ele caçou o lobo de 9 cabeças? Uma limpeza? Conquista de monstro? Ou supressão mágica? Não, não é isso. O lacaio ponderou se deveria ou não contar a verdade ao rei demônio por um momento. No entanto, no final, ele decidiu revelar a verdade esmagadora. É para fazer uma sacola de compras. Kim Diablo ficou em silêncio por um momento. Então, momentos depois, disse: o que você disse, seu desgraçado? Você está brincando comigo? Não, meu senhor. É a verdade. Eu nunca vou mentir para você, meu soberano. Com as palavras do lacaio, Kim Diablo franziu as sobrancelhas. O que diabos esse herói maluco está fazendo? Ele estava confuso e irritado com o comportamento do inimigo. Simplesmente não podia saber o que estava acontecendo dentro de sua cabeça. Somente quando puder inferir,
entender e calcular seus movimentos, será capaz de empurrá-lo para uma armadilha com um esquema perfeito quando chegar ao castelo do Rei Demônio. No entanto, era simplesmente impossível prever o herói desta geração. Logo após ser convocado, ele não fez nada e ficou apenas deitado no Castelo Real por uma semana. Então, quando finalmente decidiu partir para uma aventura, não foi uma aventura sangrenta e cheia de dificuldades, mas relaxante. E então desta vez, ele caçou o lobo de 9 cabeças, o governante das montanhas em Tauri, só para fazer uma sacola de compras. Ele é ação. Além disso, a aparência do herói ou seu dom, que Kim Diablo pôde ver através da visão que compartilhou com seu lacaio, estava mais próxima de um bárbaro do que de um herói. Ele estava fazendo algo que um herói não faria, rasgando a pele do lobo enquanto ria. N/T, kkkkkk que sofro. Então, de repente, Kim Diablo teve uma boa ideia. Se o herói já era forte o suficiente para caçar um lobo de 9 cabeças, significa que já estava completo. Se sim, isso não significaria que não haveria grande problema se ele o caçasse agora. Se os outros reis demônios soubessem disso, eles correriam em direção a ele. No entanto, sair sozinho era suicídio. Mas não há uma maneira muito boa de atraí-lo para seu castelo. Aquela menina é sua companheira sacerdotisa. Sim, isso mesmo. Kim Diablo olhou para Araceli. O potencial de um sacerdote era ilimitado. Quando eles se tornassem fortes o suficiente, se tornariam mais poderosos, além de aumentar o poder do grupo de 2 a 10 vezes. Mas tinham uma fraqueza gritante. Eram vulneráveis quando estavam sozinhos. Em outras palavras, seria simples abduzi-los. Embora a sacerdotisa fosse inútil para ele, não é uma tradição antiga que os reis demônios raptam mulheres bonitas e se gabam disso. Aquela garota era mais bonita do que qualquer outra beldade que ele já tinha visto, e mesmo quando olhava para ela através dos olhos de alguém assim, sua beleza ainda o deixava sem fôlego. A partir de agora, tente sequestrar aquela garota e traga para o castelo. Era um plano bastante arriscado, mas não havia risco para Kim Diablo. Seria uma pena se falhasse, mas é bom se o herói vier ao seu castelo com raiva. De Protagonistas capítulo 213. Quando Araceli ainda estava no Império Vivienda, a razão pela qual ela conseguiu colocar as mãos em uma escala de dragão era muito mais trivial do que eu pensava, então não ajudou em nossa situação atual. Há rumores de que minha ancestral, a arquimaga Rinekal, interagia com dragões. Alguns livros de história dizem que ela aprendeu magia diretamente com eles, mas não tenho certeza sobre a autenticidade dessas afirmações. De qualquer forma, havia uma escama de dragão que foi passada de geração em geração. Perfeição absoluta. Essa era a propriedade de uma escama de dragão. Era mais dura e resistente do que a pele de qualquer criatura viva, e era um objeto mágico que podia conduzir a mana melhor do que qualquer material existente. Como uma escama continha um efeito tão extraordinário, não ouso imaginar o quão grandes eram essas criaturas. Pensando bem, acho que havia um mundo relacionado a dragões. A interface dizia que assim como a raça humana era a mesma em todos os mundos, os dragões também eram a mesma raça em todos os mundos. Isso significa que os de Vivienda não seriam muito diferentes dos de Ascanta, se existissem. Então, senhor aventureiro, você está procurando um dragão? No noroeste do continente Ascanta, havia uma estranha floresta chamada Floresta Silenciosa. Neste lugar, nenhuma criatura viva fazia barulho. Não se ouvia o chiurear dos pássaros, os rugidos dos animais e nem mesmo o assobio dos insetos. Mesmo que este lugar não fosse desprovido de vivos, nem mesmo um som de sua presença era ouvido. Depois de vagar por uma semana dentro da floresta onde o próprio som era o inimigo, Araceli e eu finalmente conseguimos encontrar uma fada feiticeira eremita escondida em um vale nas profundezas. Dizia-se que a fada feiticeira de cabelo branco grisalho com orelhas pontudas estava viva há pelo menos 300 anos. Ele estalou a língua quando nos viu. Novamente, aventureiros perseguindo sonhos vãos. Um dragão não é algo que você pode conhecer só porque quer. O que isso significa? Os livros de história humana estão cheios de bobagens estranhas. Ele zombou. Pelo que sei, os dragões vivem construindo fortunas. Eles dominam todos os monstros da cordilheira, gostam de tesouros, coletam todo tipo de coisas raras, ameaçam anões e às vezes saem pelo mundo apenas para brincar. No entanto, é tudo mentira. Dragões não são assim.
Todas essas ideias foram destruídas. Eu sei que todos os mundos devem seguir clichês. Nesse caso, os dragões também devem seguir o clichê. Portanto, sua característica deve ser uma das coisas listadas acima. Caçador ou Seldão, nem todos os seres precisam seguir o clichê. O que você disse? Por exemplo, você não seguiu os clichês do mundo mesmo sendo humano. Sim, mas isso é porque eu sou um caçador de protagonistas, não é? Isso mesmo. No entanto, os dragões são grandes seres que nasceram com a capacidade de negar clichês e probabilidades enquanto mergulham em sua história. Portanto, você não deve usar o bom senso ao pensar sobre eles. HMMM. Quanto mais eu ouvia, menos meu entendimento era sobre a existência de dragões. Além disso, uma pergunta floresceu no fundo da minha mente. Por que a escama do dragão não foi preservada mesmo através de mudanças dimensionais? Nenhum outro material poderia ser transportado através da viagem dimensional de Araceli. Qual é a verdadeira identidade dos dragões? Eu me pergunto. De qualquer forma, no final, concluí que era impossível encontrar um dragão em Ascanta. Foi porque eu não conseguia nem encontrar uma pista sobre eles, embora tivesse viajado por cerca de 3 meses enquanto as torres estavam sendo construídas. Bem, não foi necessariamente uma viagem perdida, já que ganhei muitos materiais raros. Mas ainda assim, não pude deixar de me sentir arrependido. Primeiramente, muito obrigado. Sim, jovem. O dragão não está mais neste mundo, então desista de procurá-lo e aproveite sua vida. Com as palavras significativas do mago eremita, partimos para fora da floresta. Depois de viajar por todo o continente, Araceli de alguma forma se tornou famosa entre as massas como uma clériga. Mesmo que os magos não tivessem nenhum poder divino, ainda poderiam curar alguns hematomas simples ou desintoxicar algum veneno apenas com mana. Mas magos de alto escalão poderiam ir além desse nível e até mesmo realizar uma cirurgia se tivesse muito conhecimento médico. Ao contrário da cura pelo poder divino, que puramente regenera e repara as feridas, o tratamento feito pela magia era muito sistêmico, semelhante à medicina moderna. Como uma arquimaga endurecida pela batalha, Araceli naturalmente tinha muito conhecimento médico além do conhecimento mágico. Portanto, sempre que encontrava aventureiros feridos ou aldeões doentes enquanto se aventuravam por Ascanta para construir as torres, ela os curava generosamente. No entanto, não era apenas porque tinha um coração generoso, era porque o círculo de mana crescia mais rápido à medida que consumia mana para curar as pessoas. Graças a isso, seu círculo duplo finalmente alcançou o segundo estágio. E devido à natureza de Oceldão que se aventurava em todos os tipos de áreas remotas, a garota foi capaz de conhecer muitas pessoas e pacientes. Como resultado, o título de Araceli escalou de clériga para santa instantaneamente. Se você perguntar se é uma coisa boa, Oceldão responderá não, porque o lugar em que eles estavam atualmente era o palácio sagrado da igreja de Elia. A igreja de Elia perdia apenas para os 2 impérios que tinham mais poder em Ascanta. Não era exagero dizer que 50% das pessoas neste mundo eram membros, portanto, não é exagero dizer que tinham a maior influência. E em sua classificação, eles tinham a verdadeira santa. Esta santa, que raramente revela seu rosto ao mundo exterior porque raramente se envolve em atividades externas, foi aquela que foi verdadeiramente reconhecida por Deus e tinha abundante poder divino. Você é a Santa Araceli, que está se aventurando com o herói Oceldão. A santa, disse Lenica assim que Oceldão levou Araceli ao refeitório após receber o convite do Papa. Nem o caro vinho tinto nem os banquetes da montanha conseguiram mudar o humor da santa verdadeira, Lenica. Ela estava chateada além das palavras, e achou a falsa santa sentada em frente a ela tão detestável. Sim. No entanto, Araceli nem prestou atenção nela e apenas cortou o bife que foi colocado em sua frente e o colocou na boca. Naturalmente, como sucessora da grande família Rinecal, ela usava uma etiqueta elegante à mesa que não combinava com suas roupas feias. Provavelmente não tinha nenhum significado além de um hábito que estava arraigado em seu corpo. Você está me ignorando? Sim. Não. A comida é deliciosa. Você não tem vergonha de mentir para as pessoas ao se passar por uma santa. Lenica olhou para Araceli com seu olhar venenoso. Até agora, ela nunca havia conhecido ou ouvido alguém que ousasse usar o título de santa. Ela sabia como é difícil conseguir esse título.
Sabia que tinha que provar seu valor entre todas as mulheres mais puras reconhecidas por Deus. Como se atreve tal mendigo, de quem ela nunca tinha ouvido falar até recentemente, personificar seu título? Mas Araceli realmente não fazia ideia. O que devo fazer quando as pessoas me chamam assim? Ela respondeu calmamente. O quê? Lenica tentou refutar aquela observação descarada, mas Araceli falou em tom passageiro. As pessoas me chamam assim porque cuidei dos feridos, curei os enfermos e ouvi suas preocupações. Não sabia que precisava de uma licença para fazer isso, então peço desculpas. Mas juro que nunca me chamei de santa. Lenica mordeu a boca, e não disse nada. Ela estava ciente de que a garota disse a verdade. Araceli nunca se intitulou como uma santa. Foi apenas um título que a massa lhe deu, derivado do fato de ter feito tantos atos gentis. Mas Lenica a odiava tanto, a ponto de preferir morrer a reconhecer isso. A santa verdadeira achava que era muito sujo e bagunçado fora da igreja e cheio de coisas perigosas. Ela realmente odiava se aventurar em um lugar onde existiam monstros, ladrões, assassinos e demônios e não gostava de tocar em pacientes sujos. A razão pela qual ela recebeu o título de santa foi porque só queria viver uma vida mais confortável e luxuosa. Olhando para a batalha entre as duas mulheres, Seldan soltou um suspiro. Na verdade, ao invés de uma briga, Lenica era quem estava com raiva unilateral, enquanto Araceli apenas mastigava o bife sem nenhum cuidado. No entanto, ainda era pesado assistir. Herói, já é tarde, acho melhor descansarmos. E o Seldan, que ficou grato por suas palavras, se curva profundamente para ela antes de sair do refeitório com Araceli. Na mesma noite, uma névoa negra penetrou em uma brecha muito pequena na santa barreira que cercava a santa igreja. Eventualmente, a névoa se dividiu em duas figuras. Uma tinha um chifre lado direito da testa e o outro no lado esquerdo. Embora os dois fossem duas entidades diferentes, eram ao mesmo tempo. Certo. Há um problema. O que é, esquerda? O rei demônio não nos disse para sequestrar a companheira do herói. Isso mesmo. E a companheira é apenas aquela santa. Aquele com um chifre no lado direito falou, e agora, o herói está treinando no campo de treinamento. Esta é uma grande oportunidade, esquerda. Esse não é o problema. O chamado esquerda ficava no ponto mais alto da torre da igreja e olhava para o chão. As barreiras e paredes da igreja não eram um problema porque ele tinha a visão do grande demônio que podia ver através de qualquer obstáculo sem obstruções. Existem duas santas. O quê? Certo, gritou enquanto seu rosto claramente mostrava confusão. Existem duas santas. Nunca ouvi falar disso. Os dois eram grandes demônios bastante poderosos, então não apareciam na frente com frequência e apenas trabalhavam sob as sombras, executando a ordem do rei demônio, Quem Diablo. No entanto, alguns dias antes, eles receberam uma convocação e foram ordenados a sequestrar a companheira do herói, a santa. O bom senso ditava que só poderia haver uma santa em uma geração, então entraram imprudentemente na igreja, e o resto foi história. O que deveríamos fazer, esquerda? O que você quer dizer com o que devemos fazer? Só havia uma maneira. Sequestraremos ambas as santas e vamos cair fora. Ao amanhecer, Araceli, que dormia sozinha em um luxuoso quarto chamado Sala Rosa Branca, abriu os olhos e acenou com a mão no ar agressivamente. Tuc! As nuvens que cobriam o céu lentamente se afastaram, deixando o luar banhar a noite. O grande demônio esquerda sentiu sua respiração sufocar por um momento. Quando, ainda deitada na cama, a santa Araceli tinha os olhos azuis bem abertos. Como se ela não tivesse dormido nada, seus olhos brilhantes pareciam ter percebido sua aproximação com antecedência. Faz um tempo desde que eu encontrei um demônio. Quando sua boca se abriu, cortes brancos começaram a aparecer na parede da sala rosa branca. Segundos depois, uma enorme engrenagem dourada apareceu e começou a girar. O pequeno pilar de luz que se projetava de lá continuava tentando tirar o poder de esquerda. Ei, isso é. Esquerda não resistiu. Naquele momento ele percebeu que a santa na frente dele era verdadeira. No entanto, no momento em que pensou nisso, sentiu um calafrio de morte se aproximando de sua alma. Em um instante, todo o seu poder mágico se foi e Araceli sorriu para ele. A partir deste momento, se você abrir a boca sem minha permissão, você morre. Dizendo isso, Araceli levantou-se da cama, dobrou o cobertor e estendeu as duas mãos para a esquerda.
Então vamos continuar. Sequestre-me. Esquerda não conseguia compreender a situação, mas como não queria morrer, não teve escolha a não ser seguir as ordens dela. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.